Daniel Sabater, boa noite, bem-vindo. Há aqui uma questão que também dominou esta cimeira durante estes 2 dias, ligada às oportunidades para os jovens africanos, especialmente nas questões de desemprego e formação. Há pouco o Rui Malaquias falava dessa questão da mobilidade, da imigração. Portanto, se prestar atenção aos jovens africanos criando estas oportunidades, especialmente nas questões de desemprego e formação, na sua visão, é um caminho para, por exemplo, conseguirmos travar a questão da imigração? Antes de mais, também boa noite à TPA por me convidarem e querer ouvir também e escutar a minha opinião sobre diversos assuntos que foram tratados nesta cimeira União Africana e União Europeia. Também eu penso que devíamos aqui, pelo menos eu vou fazê-lo da minha parte, agradecer ao Presidente João Lourenço, toda a organização angolana, da União Africana, porque realmente tudo funcionou, quase tudo funcionou plenamente. E deixe-me dizer, Paulo Duda, e também aos nossos telespectadores, em 11 meses, realizámos 4 grandes eventos no nosso país. Primeiro, 4 dias de Joe Biden no nosso país, em Luanda e em Benguela, e depois foi Angola, África, Estados Unidos, o Fórum sobre o Desenvolvimento e também o financiamento das infraestruturas, e este último que decorreu e terminou no dia de hoje. Passado isso, acho que há grandes números desta cimeira. E um dos grandes números é 800 milhões. Não sei se o Paulo Duda e os meus colegas se relembram do que é este número. Este número foi falado várias vezes, nomeadamente pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e por Ursula von der Leyen, que quando falava dos 800 milhões que até 2050 vamos ter 800 milhões de jovens entre os 15 e os 60 anos como população ativa. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho, evidentemente, a população ativa. Quer dizer que isto é um desafio. É um desafio para os 54 países existentes em África e os 27 países da União Europeia, com uma tendência para aumentar o número de países da União Europeia. Nós, em África, somos 1,4 mil milhões de pessoas, com tendência para subir para os 2 mil milhões até a mesma data, sendo que, por exemplo, Angola tem 36 milhões de habitantes no censo de 2024 e provavelmente chegará aos 39, 40 milhões em 2030. E os números também nesse campo tenderão a subir. Grande parte dos jovens, a grande parte desses 800 milhões, tanto nos dois blocos, Europa, África, Europa, principalmente na África, serão os jovens. E os jovens que hoje os conhecemos, da geração de 1980, 90, já nascidos no ano 2000, aliás, estas relações de 25 anos que se estão a comemorar, foi no ano 2000, quando mudámos de século, de milénio, quando muitas empresas tecnológicas nos Estados Unidos faliram, as chamadas .com, faliram porque era o novo advento das tecnologias de informação, mas não tinham sustentabilidade económica e financeira, e em 1 de janeiro de 2002 entrou em vigor, em circulação, a moeda euro. Não foi no ano 2000, foi no ano 2002. Portanto, nem havia estas relações, já estavam a decorrer estes 25 anos. Quando e quero dizer com estes jovens, nós os conhecemos, percebemos as ambições, em que é que eles querem enquadrar no mercado de trabalho, nas ambições pessoais de namorar, casar, ter casa, ter um carro, fazer parte da grande família do mundo. É porque é a maior família do mundo, é a família dos consumidores. E a questão, para consumir é preciso ter rendimentos. É o ciclo da economia. Portanto, produção, rendimentos, poupança, crédito, e voltamos à questão da produção. Esses jovens querem ter emprego, mas vamos ter um desafio, e isto é preciso dizê-lo, de que tudo o que está-se a fazer ao nível da tecnologia, as tecnologias de informação, provavelmente está a assistir a esta emissão e está com o telefone na mão, ou um tablet, um computador. Estamos a trilhar um caminho muito rápido, nunca na história, de termos computadores, telefones, a chamada digitalização, que acelera processos, acelera decisões, a robótica, a inteligência artificial. Hoje, muitas das nossas conversas entre nós, especialistas das várias áreas, o que é que nós falamos? Com o ChatGPT o que é que deu? Qual foi o relatório? Qual foi o resultado? Confrontaste? Não. Isto faz o quê? Que tendencialmente o emprego que hoje conhecemos, aquele emprego que se vai criando,
não vai ser, obviamente, pela dinâmica da vida, os futuros empregos a serem criados. Tendencialmente também haverá menos empregos. Nós temos é que nos reconverter. E, portanto, essa reconversão tem a ver com, desde o princípio, da educação desde o princípio. Desde o pré-escolar, aos vários níveis da educação, a formação profissional, as próprias empresas fazerem essa própria formação profissional na reconversão, na reciclagem dos seus colaboradores, nas fases de processo de seleção e recrutamento, dar também mais ênfase à parte comportamental, mas também à parte tecnológica, por via do quê? De fazer aqui um levantamento, se esses jovens que estão no processo de seleção e recrutamento têm essa dinâmica, polivalência, o poder de saber trabalhar e estar especializado, mas pela dinâmica, a tal dinâmica da vida, poderem estar a fazer outra coisa diferente. Isso vai levar também o quê? A mudanças de reformas estruturais, que eu tenho defendido, a reforma da educação e da formação profissional. E isto abarca, evidentemente, o Ministério do MAPTES, a Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, numa lógica de que nós, ao nível dos centros de formação públicos e privados, que são licenciados pelo INEFOP, nós percebemos quais são os cursos que, de facto, têm que preparar os nossos jovens para a demanda que já hoje existe, mas para onde estamos a caminhar, para não haver o quê? A frustração dos jovens que se licenciam nas nossas universidades, são mais de 300 universidades, e o Presidente da República falou isto no dia 15 de outubro no seu discurso e no dia 11 de novembro, mas temos que fazer o quê? Dar resposta para aqueles empregos e aqueles jovens que nasceram depois do ano 2000, do ano depois de 2010 e consoante as gerações vão vindo, que nós consigamos dar essa resposta para que também, é isto o Rui e o Luís falaram, é de que os nossos bons estudantes, os bons profissionais, os excelentes profissionais que nós temos angolanos e também grandes estudantes não saiam para os mercados norte-americanos, da Europa ou até da Ásia, porque nós, famílias, nós, Estado, gastamos muito dinheiro na formação dos nossos filhos, dos nossos jovens, e se nos conseguirmos reter por via do emprego que é criado, que é mantido, que vai na ponta das tecnologias de informação e de serem bem pagos, sermos um país que paga bons salários, teremos essa concorrência que hoje é mundial e que hoje se vai buscar pessoas em qualquer parte do mundo por via da mobilidade que nós temos. Muito bem. Doutor Daniel, ao olharmos aqui para essas questões de financiamento, e é algo que o Daniel sempre tem defendido, entendo que é hora de olharmos com mais atenção para as questões, por exemplo, da digitalização, transformação tecnológica, porque quando percebemos que há financiamento da parte da União Europeia para investimentos em África, há toda a necessidade de potenciar os africanos no sentido de fazerem parte desta cadeia de valor, porque o financiamento vem para o continente africano e depois há o retorno, não é? Da nossa parte tem que haver essa capacidade do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da digitalização, que são as realidades dos nossos dias. Eu estava aqui a acompanhar, e acho que os telespectadores também estavam aqui a acompanhar a troca de impressões e de pontos de vista sobre se é a mesmíssima coisa ou há alguma diferença pós 24 e 25 de novembro de 2025. Olha, é nesse âmbito, deixe-me só dizer o seguinte, que eu escrevi 2 livros e que já estão à venda, portanto, nas minhas redes sociais, quem me quiser contactar, Finanças para Todos, e em 2026 será publicado a grande obra das finanças públicas africanas. É um estudo que eu fiz sobre as finanças públicas africanas. Grande parte dos países, porque muitos deles não têm informação sobre as suas próprias finanças públicas. Mas grande parte, mais de metade, eu consegui obter e, portanto, no ano que vem será lançado esse livro. E até porque sou professor de finanças públicas também. Agora dizer o seguinte, finanças públicas africanas eram um dos grandes temas. Já lá vou à questão da digitalização da juventude. Era um dos grandes temas. Aliás, podia ser quase só esse tema no fórum ou nesta cimeira. Porquê? Porque seja a Europa, seja a entidades bilaterais ou multilaterais, tanto o Banco Mundial, FMI, Banco Africano de Desenvolvimento, podemos continuar aqui a lista de países e de entidades que os países africanos estão endividados. Aliás, grande parte da sua dívida pública é externa, em moedas fortes, dólar e euro. Quer dizer que quando as suas moedas são frágeis, fracas, débeis,
grande parte delas são, aliás, fazem sempre parte da lista dos países que desvalorizam mais as moedas, são os países africanos. E países africanos em que as suas moedas não saem do seu próprio, não circulam fora do seu próprio país. Podíamos dizer aqui duas rapidamente. O Kwanza não sai do nosso país, o Metical de Moçambique não sai do seu próprio país. E podia a lista continuar. Exijo o quê? Aquilo que eu também escrevi há 2 dias atrás, nós não precisamos, os países africanos, e vai constar isso nessa obra, nós não precisamos de perdões, como existiram nos anos 70, 80 do século passado. O que nós precisamos é renegociar dívidas numa lógica em que responsabiliza quem, de facto, está como no papel de credor e quem está no papel de devedor. Por exemplo, nós, para o ano 2026, o nosso Orçamento Geral do Estado está previsto que 45,9% da despesa pública é destinado ao serviço da dívida, amortização de capital e pagamento de juros. Nesse âmbito, sendo isto um valor a ser financiado para corresponder às expectativas de que vamos mudar o percurso, de que vamos ser um continente de recursos minerais, do subsolo, outros minerais do subsolo, do fundo do mar, o petróleo que é extraído nas offshores, e temos também alguns circuitos ou indústrias, digamos assim, da agroindústria que fazem falta à Europa, neste caso a Europa, mas não poderíamos continuar a outras latitudes. Isso é mesmo a mesma coisa, é nós exportarmos em bruto. A outra, que seria, de facto, aproveitar isso. Se isto são as regras do jogo, então vamos aprender alguma coisa com isto. Se nós não temos o capital, isto é muitas vezes, vamos comparar aqui com os nossos jovens, empreendedores. Bom, eu empreendo, mas não tenho capital próprio, preciso de capital alheio, mas o capital alheio ou é indisponível, lógica e certa do Luís, de que os bancos muitas vezes não estão disponíveis para isso, não têm sensibilidade para se colocar no lugar da economia real e não como bancários. E a questão que tem a ver com o processo de ir buscar dinheiro para provar que, provavelmente, por via de parcerias, nós conseguimos chegar lá mais facilmente. Nós não temos essa tendência em termos da nossa personalidade. O africano não gosta de fazer parcerias. Gosta de reinar e não dividir para reinar. Gosta de amealhar para si. Logo, isto prejudica o quê? A distribuição, a circulação de meios monetários, vulgo dinheiro. Então, vamos aprender como. Se nós somos 23, 24 anos de idade média em Angola, tendência, porque 24% da população está em Luanda, que tendência para chegarmos aos 40 milhões rapidamente. Nós temos que perceber, o dinheiro é uma linha de financiamento, tem um juro, há de ter juro. Se é um juro que anda à volta de uma Euribor a 12 meses, à volta dos 3, 4%, é muito melhor do que as nossas eurobonds que emitimos há pouquíssimo tempo, a 9 e 9,5% a 5 e a 10 anos, de 1.750 milhões de euros. Portanto, é um custo do capital muito mais barato. O que é que podemos fazer com isso? Bom, se eles vêm para cá montar a cadeia de valor ou a cadeia produtiva, como o Dr. Rui Malaquias disse, bom, nós temos oportunidades aqui. Oportunidades aonde? No recrutamento de jovens que estão empregados ou querem mudar de emprego, ou jovens que estão desempregados, que jovens que passam por bolsas de estágio, por bolsas de formação e que leva depois à contratação. Temos a arrecadação fiscal, temos a arrecadação parafiscal, temos a questão da formação profissional, temos a questão das exportações, que nós medimos no produto interno bruto, mas também temos que começar a usar no nosso país um outro indicador que é muito mais abrangente, que é o produto nacional bruto, que também importa aqui na questão de quantificar as nossas importações e as exportações, as remessas enviadas para o estrangeiro e as remessas também recebidas de angolanos do exterior para o país, entre outras questões, para que o quê? Nós não mudamos o circuito. O dinheiro, 120, 150 mil milhões até 2027, se não estou em erro. Próxima semana será em 28, então é em 27. E o que é que isto quer dizer? Nós temos oportunidades de agarrar nisso e não nos lamentarmos. Porque se nós nos lamentarmos, bom, o dinheiro não é nosso, isto é uma linha de financiamento, mas a China também nos ajudou com linhas de financiamento. A China fez a mesmíssima coisa, vou usar aqui esta expressão. Até 2027, até 150 mil milhões. 150 mil milhões é um PIB e meio do nosso país.
é um PIB de um ano do nosso país. Portanto, é evidente que é dividido por 54 países. Isto dá 150 no limite, por 54 países, 2, 3 mil milhões de euros, o que é muito significante. E se for uma média simples, pode ser uma média, portanto, ponderada, em que há necessidades que certos países vão acudidos mais do que outros. Agora, eu quero estar do lado da solução, eu quero estar em que nós vamos aproveitar, em que essas cadeias de valor, essas empresas que vão criar filiais, vão criar, portanto, pontos onde vão fazer parte dessas multinacionais ou de interesses estatais, para nós nos desenvolvermos, aprendermos, para nós nos capacitarmos, para também a arrecadação fiscal, não é? Portanto, os impostos possam cada vez mais ter impacto nas nossas contas públicas, porque elas estão à volta dos 16, 17%. Os nossos impostos só têm essa capacidade para isso. Aliás, os impostos não petrolíferos ou de gás natural são consumidos por metade com custo com pessoal, com despesa com pessoal. Portanto, tínhamos a noção destas coisas. Portanto, metade dos impostos que são retirados do petróleo e gás é para pagar custos com pessoal. Quase 5 bilhões de kwanzas. Portanto, isto é 5 mil milhões arredondados. Porque temos um câmbio agora atualmente de 912,805. Portanto, nós temos que perceber se ou vamos nesse caminho e aprendendo, ou outros vão aproveitar. Sim. Porque repare uma coisa, e vou mesmo dar a vez do Paulo dar a outro, o colega. Muito bem. O mundo hoje é competitivo e temos que perceber, de uma vez por todas, que o capital circula, as pessoas circulam, as oportunidades e a concorrência é real. Se um país que não tem um ambiente de negócios propício, ou no todo, ou sectorialmente, há uma Namíbia, há uma RDC, há uma Zâmbia, há um Botsuana, outros países só à nossa volta, que querem o quê? Vão convidar, não venham investir no meu país, porque se eu investir no meu país, eu vou fazer aquilo que eu disse há pouco. Mais emprego, mais formação profissional, mais impostos, mais receita para fiscal, mais o quê? Mais desenvolvimento económico e social. Portanto, em vez de lamentarmos, vamos perceber quais são os requisitos de cada ponto. Vamos preencher de uma forma antecipada. Vamos verificar se está tudo na lógica da exigência europeia, que nós também temos que dar um pulo nisso, nessa exigência. E, obviamente, estarmos lá e captarmos esse pouco dinheiro que há de ser, porque 150 mil milhões, até poderia haver aqui uma quê? Se isto corresse bem e desejavelmente, uma adenda a este contrato, ou seja, fazer uma extensão deste valor para outros valores, porque nós, ambos os lados, ambos os blocos, se comportaram à altura das expectativas, principalmente disto, Paulo, e vou mesmo terminar agora. O que as pessoas estão à espera deste debate, o que as pessoas estão à espera deste fórum, é impacto na vida das pessoas. Claro. Não é amanhã, não é no dia 25 de dezembro de 2025 que vamos já ter impactos disto, como uma prenda de Natal. Vamos dar tempo ao tempo, e o Presidente João Lourenço tem dito isto, mas as pessoas querem sentirem este impacto destes fóruns nas suas vidas, os agentes económicos, as famílias, as empresas e os entes públicos e também as organizações que fazem parte do resto do mundo. Sim, as questões ligadas à mobilidade entre a África e a Europa. Há preocupações também neste sentido, e esta questão da mobilidade é linkada à imigração. Paulo, enquanto fazia a pergunta, eu lembrava-me também de uma expressão que foi usada no fórum, que é mais fácil viajar para a Europa do que viajar dentro do espaço africano. E estou a falar de pessoas, mercadorias e também de capitais, então ainda é uma situação mais de sui generis, porque temos uma moeda entre países que ex-colonizador foi a França, e temos uma moeda chamada CFA, em que tem as garantias e as reservas em Paris. Só para dar aqui este exemplo, mas podia falar mais outros exemplos. Se nós não conseguimos ter essa mobilidade, a zona do comércio livre continental africana está sempre em causa. É verdade, também deixe-me dizer uma coisa, a mobilidade não é só aérea, aliás, a aérea é mais cara entre o comércio internacional, a mais barata é a terrestre, mas depois também temos as restrições das infraestruturas e as questões também migratórias. Nós temos tido recentes situações com a RDC, de caminhões, por exemplo, e somos vizinhos e somos da SADC e temos umas relações diplomáticas ao melhor nível.
Mas ao nível aéreo, porque é mais rápido, é mais onerosa, mas é mais rápida, nós sabemos que muitas das companhias aéreas estão com capitais próprios negativos, quer dizer, falências técnicas. Em que, se por exemplo, se fosse na Europa, na União Europeia, aos nos países do euro, provavelmente a União Europeia não ia validar ou aceitar que os Estados injetassem dinheiro nas companhias aéreas para as salvar. O caso nosso conhecido foi a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que foi injetado 3,2 mil milhões de euros, mas que foi uma luta para a União Europeia validar essa salvação da companhia aérea portuguesa. A nossa está nessa situação. A TAG, linhas aéreas agora, e muitas delas estão também ainda devido ao Covid. Ou seja, por falta de transporte, por falta de movimentação das aeronaves, entraram em falência. Algumas já nem existem. A South African Airlines, a SAS, já não existe. Por exemplo, a Air Namibia não existe. Para haver movimentação de pessoas, mercadorias, matérias-primas, é preciso, de facto, ter as infraestruturas, mas numa lógica sempre como o Banco Europeu de Investimento virá aqui, numa lógica de defender os interesses da Europa. O Rui disse isso, entre outras linhas, ou por outras palavras. Eu sou o Luís que ainda não percebeu isso. Não, eu posso só dizer aqui uma à parte. O Luís já está convencido, só que não o assume. É uma questão moral. Não, isto não é justo, que venha e faça. Mas sabe que por trás dos Estados e da parte política estão as grandes empresas e fundos de investimento que governam países, indiretamente. Sim, mas, o Banco Europeu também responde sobre certas prioridades. E os Estados, e há um em particular, também é meu, o alemão, é quem é o motor da economia, é terceiro em termos de PIB mundial. E, obviamente, essas prioridades vindo para a África, imagino que fiquem na capital da Etiópia, como está a União Africana, a capital, obviamente que vai dirigir as suas prioridades do estoque de dinheiro que tem, dos 120 a 150 mil milhões de euros, de acordo com as suas prioridades, com as prioridades dos seus Estados-membros, que aderiram enquanto acionistas do Banco Europeu de Investimento, aderentes, e que pagam cotas ao banco, como nós pagamos também ao FMI. Quando nós pedimos ajuda ao FMI é porque nós também éramos cotizantes do FMI. E isso pode ou não, e o ideal é estar alinhado com as nossas prioridades. Agora, não vamos pensar no idealismo. Agora, eu volto a dizer o mesmo. Aquilo do exemplo que eu falei do empreendedorismo. O empreendedor não tem capitais próprios, procura capitais alheios. Encontra um que lhe dá alguma rentabilidade e não fica afogado ao serviço da dívida. Sim, porque o empreendedor que vai ao banco receber 25% de juros, provavelmente o negócio dele não consegue lhe dar 25% de lucro. Portanto, é só pagar dívidas. Agora, se consegue ter uma linha de financiamento que lhe permite começar a atividade, ou a atividade que já vem e é a mesmíssima coisa da loja, e nós não aprendemos nada, não. Vamos começar, vamos fazer diferente. E eu acho que passa muito, caríssimos, pela atitude. Passa mesmo por atitude de dizer assim, olha, chegou a hora. A Europa tem várias frentes de luta. E temos que pensar também no que os outros têm que passar ou estão a viver. Muitos dos países que hoje também estiveram, e ontem, em Luanda, vão ter eleições nos próximos 2 anos. Os governos vão mudar, presidentes vão mudar, ou não. Vamos ter aqui a questão da direita que está a ganhar eleições ou a ganhar muitos votos nos parlamentos europeus e ganhando cada vez mais força em termos daquele tipo de lutas que muitas vezes não nos beneficiam, como a migração. E depois também, repare, só ao nível da guerra com a Ucrânia, está-se a exigir, os Estados Unidos estão a exigir ao abrigo da OTAN ou NATO, 5% do produto interno bruto de cada país. Isso vai envolver que todos os anos o Orçamento Geral do Estado destes 27 países vai destinar mais dinheiro para a questão do serviço do Ministério das Defesas e também reduzir, e isso é que impacta na vida dos europeus. Sabe qual é, Luís Gimo? E muitas vezes eu vejo na televisão, em vários programas na TP a defender, é o Estado Social. E nós não estamos ainda a viver esse problema. Mas vamos viver daqui a 20, 30 anos esse problema do Estado Social, que é o envelhecimento da nossa população. Sim, temos 23, 24 anos de idade. Mas daqui a 20, 30 anos, 40, vamos morrendo mais tarde, envelhecendo, vamos ter a questão também do INSS e da sua sustentabilidade. É verdade que são muitos jovens a contribuir em potencial, mas são muito poucos a contribuir. E isso quer dizer o seguinte, os Estados europeus cada vez mais também não estão
naquela situação de vamos ajudar os países africanos. Nós também temos as nossas lutas, temos os nossos desafios. Logo, o perdão da dívida é uma coisa que não se coloca. Por renegociar, sim, se for ambas as partes e responsabilizando as duas partes. Agora, estas linhas de financiamento é melhor ou não ter? Porque qual é o outro plano? Há o plano de não receber o dinheiro, há o plano de receber isto com algum juro implícito, nós não conhecemos, mas há algumas exigências que são feitas aos países para nós, de facto, assinarmos isto, ou fazermos por nós próprios. É porque me parece que ainda na fase que estamos de reconstrução de certas infraestruturas, reformas estruturais que nós temos que fazer e não foram feitas desde 75, nós continuamos a precisar de muita ajuda de dívida, a recorrer à dívida. Agora, a questão é essa. Que dívida? Que dívida e o que é que fazemos com o capital alheio? Essa é que é uma das questões. Os europeus estão interessados nos materiais críticos para a questão de segurança a longo prazo. Nós estamos interessados no quê? Na soberania alimentar. Agora, como vamos estabelecer estes dois interesses numa oportunidade de interindependência ganhar? É disto que temos que pensar. Vou dar só um exemplo. Quando o muro de Berlim caiu, quem estava na RDC ou DDR, em alemão, a maior parte das pessoas foram para a parte democrática, onde estava os Estados Unidos estacionado. Mas o que é que os países de leste fizeram? Checoslováquia, Roménia, etc. Fizeram? Choraram? Ou aproveitaram o quê? Aquilo que já tinham da parte técnica escolástica dada pela União Soviética a esses países, enquanto países que faziam parte do seio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou ficaram a chorar ou a aproveitar. Os países europeus deslocalizaram, a parte ocidental deslocalizaram indústrias para esses países de leste, em que a mão de obra era mais barata por hora. E o que é que esses países fizeram? Um crescimento das suas próprias economias. Ou seja, lá para casa, para eu fazer a entender, ou nós choramos, ou há uns que vendem lenços. Eu prefiro dizer assim, olha, não há um plano B nem C. Esta é a mesma coisa em termos de políticas públicas internacionais e que há uma linha de financiamento que vai, obviamente, fazer o quê? Que pessoas da Europa venham trabalhar cá, máquinas venham para cá, que materiais venham para cá e os pagamentos são logo feitos lá. A China fez isso. A questão é, nós reconstruímos o país de 2002, não havendo outro plano, que é aproveitar isto, fazer a capacitação, termos as pessoas técnicas especializadas e qualificadas para aproveitar essas oportunidades e reduzir o desemprego jovem e estrutural e de longa duração, aumentar a receita pública ou fiscal não petrolífera, e com isso também fazer o quê? Nós percebermos que a sustentabilidade das nossas finanças públicas advém de uma economia mais pujante e diversificada.